meus amados irmãos, amigos da internet que têm acompanhado nossas pregações aqui no Projeto Basileia, cooperando com o Reino de Deus. Nós tínhamos falado na última pregação a respeito do caminho do Reino de Deus. Estamos falando sobre a porta, o caminho e o alvo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o alvo no Reino dos Céus. E para isso vamos usar o texto de Filipenses 3, 11 a 17. O texto diz: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Esse é o apóstolo Paulo falando. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, citamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam. Filipenses 3, 11 a 17. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que perseguia o alvo, que as coisas, deixando as coisas que para trás ficavam, ele prosseguia a caminhada rumo ao alvo, do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, o texto é claro quando Paulo diz que o alvo é Jesus. Nós, discípulos de Jesus, caminhamos também para o alvo da soberana vocação que há também em Cristo Jesus. Agora, muitas denominações evangélicas entendem que o alvo do cristão é morar no céu, ou é apenas ser salvo da condenação eterna, ou seja, ser livre do inferno, ou da geena, o inferno escatológico. Porém, esses conceitos estão incompletos, pois o verdadeiro alvo do discípulo é parecer cada vez mais com o seu Senhor, com o caráter do seu Senhor. Nesse sermão, vamos entender melhor pelas Escrituras qual o verdadeiro alvo do cristão. Indagaremos primeiro naqueles conceitos incompletos e depois mostraremos a teologia mais completa no que diz respeito ao propósito eterno de Deus na criação, salvação e filiação da humanidade. Para isso, vamos primeiramente transcorrer sobre os conceitos incompletos. Vejamos, o primeiro conceito incompleto é que o alvo de um discípulo de Jesus é morar no céu. Na verdade, não é o alvo de um cristão morar no céu. Isso acontece naturalmente, pelo fato dele ser salvo da condenação eterna e ter se tornado filho de Deus. Ele irá, sim, morar no céu. Mas esse não é o objetivo do cristão, assim como as Escrituras nos dizem. Nós vamos ver isso mais na frente. É claro que quem é discípulo de Jesus entrou pela porta e está no caminho no reino de Deus. E quando partir desta vida, irá morar no céu. Mas isso não é o objetivo final do cristão. Vejamos o texto. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, isso é o apóstolo Paulo falando, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muitos desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Isso está em 2 Coríntios 5, 6 a 9. O apóstolo Paulo está dizendo que gostaria de sair do corpo, ou seja, partir para a glória, não é? Para o céu,
e estar com Cristo. Era mais vantajoso para ele do que ficar ainda no corpo. Então, mas outra vez ele diz, por causa de vós, irmãos, é que fico, que me contento com estar no corpo. O céu, é claro, é um lugar temporário para os espíritos dos cristãos na presença de Deus, pois o mesmo descerá sobre a nova terra. Claro, quando nós, os discípulos de Jesus que morrem nesta vida, na carne, são levados os espíritos à glória, ao céu. E lá é um lugar de aguardar a volta de Cristo. E quando Cristo retornar, os espíritos tomarão seus corpos, os corpos incorruptíveis e imortais, na ressurreição dos mortos, assunto que nós vamos ver posteriormente. Portanto, irmãos, o céu é um lugar temporário. Este céu descerá à terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. Diz lá em Apocalipse 21:10, diz: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Morar no céu é a consequência natural de todos os que creram em Cristo, como já falamos. Está escrito isso em João 3,16. Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E outro texto também diz em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, que é o céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso está em João 14, de 1 a 3. E por último, o céu começa na terra, quando entramos no reino dos céus. Lucas 17, 20 a 21 diz: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A segunda conclusão de algumas denominações a respeito do alvo do reino de Deus, que está incompleto, é que o alvo do discípulo de Jesus é só a salvação. Ou seja, se fala tão somente na salvação, na redenção, na remissão de Jesus, que Jesus fez por nós, na regeneração, enfim, na cruz, no que Cristo fez por nós, na sua morte e na sua ressurreição. É errado, pastor? Não, claro que não. Está certo, mas está incompleto. Porque o objetivo do cristão não é só a salvação. Né? A salvação, na verdade, é o meio para alcançar o alvo, que é algo maior do que a salvação. Nós vamos ver depois isso. Então, essa teologia sobre a salvação como fim e não como meio, não é uma teologia correta. A salvação é o meio pelo qual entramos no reino de Deus. Vejamos então o texto de João 3, 5. Diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A salvação é o meio no qual nos tornamos filhos adotivos de Deus. Portanto, nos tornamos herdeiros do reino com Cristo. Vejamos o texto de João 1, 12 a 13. Diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação nos leva ao caminho mais excelente, que é a filiação. O objetivo final de Deus era que nós nos tornássemos de criaturas, nos tornássemos filhos dele. Vemos Gálatas 4, 4 a 7 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba. Abba significa paizinho, pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Gálatas 4, 4 a 7. Agora, nós vamos decorrer sobre o verdadeiro alvo de todo cristão. Agora nós vamos ver o conceito completo sobre o alvo do cristianismo, o alvo de todo discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, o verdadeiro alvo do cristão é se parecer cada vez mais com o caráter de Cristo. Vejamos Efésios 4, 12 a 15. Diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, dos cristãos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, veja bem, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Efésios 4, 12 a 15. Veja que o apóstolo Paulo é muito claro esse texto quando ele diz que ele persegue a perfeita varonilidade, em outra versão, a estatura de varão perfeito. Ele persegue ser homem perfeito. Ele persegue o caráter de Cristo. Ele persegue ser um homem parecido com Jesus. Um homem que tenha um bom caráter, um caráter de perfeição como Jesus tinha. Esse era o propósito do apóstolo Paulo. E esse deve ser o propósito também dos cristãos. Até porque ele diz, irmãos, sede meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Então, o verdadeiro alvo do cristão é ser imitador do Senhor Jesus. É parecer cada vez mais com Cristo. É certo que todos nós temos falhas, nós temos dificuldades, nós pecamos, temos muitas dificuldades, mas nós temos um grande amigo dentro do nosso coração. Esse amigo é o Espírito Santo, que nos ajuda a nos assemelharmos cada vez mais ao Senhor Jesus. O alvo do cristão é cumprir com o propósito eterno de Deus. Ele sendo filho, então ele agora passa a ter uma missão. E essa missão é contribuir com o propósito de Deus. E com o propósito de Deus, pastor, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o filho legítimo dele, para a sua glória, a glória do Pai. Esse é o propósito de Deus na criação, na salvação e na filiação. Este é o propósito de Deus para todo homem. Vejamos o texto de Hebreus 2, 9 a 13. Diz assim, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica com os que são santificados são todos de um, ou seja, são todos do Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Hebreus 2, 9 a 13. Observe que o grande desejo do Pai
era ter muitos filhos. Filhos que se assemelhassem a Jesus, o seu filho legítimo, para a sua própria glória. Quando Deus criou o homem, sabia de todas as coisas, e não criou sabendo que o mesmo iria pecar para poder salvá-lo enviando Jesus. Não, seria uma contradição Deus criar o homem sabendo que iria pecar para depois salvá-lo. Seria uma contradição, não seria uma obra completa. Seria difícil para a gente compreender isso. Mas existia algo muito maior que isso. Ele queria ter muitos filhos, parecidos com o caráter do seu legítimo filho. Por esse motivo, ele criou. Por esse motivo, ele salvou. E por esse motivo, ele nos transformou, ele nos fez filhos. E por esse motivo, ele nos fez herdeiros do seu reino. Está escrito em Romanos 8, 29 a 30. Porque os que dantes conheceu, veja, ele conheceu, e pelo fato de ele conhecer, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 a 30. Então, como observamos, o alvo do cristão que entrou no reino de Deus pela porta, está caminhando no reino através dos princípios do reino de Deus, o reino dos céus, o alvo é parecer-se cada vez mais com Jesus, no caráter de Jesus. Isso é uma obra que pertence ao Espírito Santo dentro de nós. É Ele que nos conformará à imagem do Filho primogênito de Deus, do Pai, nosso Pai também. Portanto, nós somos transformados em filhos adotivos. E se somos filhos, diz o texto, somos herdeiros. Mas herdeiros de quê? Herdeiros do reino. O reino de Deus é nosso. É de todos nós, de todos os filhos do Senhor. Portanto, nós dizemos ao Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha logo inaugurar o seu reinado e que nós reinaremos contigo sobre toda a terra. Venha o teu reino de justiça, venha o teu reino de equidade, venha o teu reino para todo sempre, para que todas as nações se dobrem diante de ti, ó Rei Jesus. Esse é o nosso pedido ao Senhor. Que você, que ainda não nasceu de novo, você que ainda não entrou no reino de Deus, você possa fazer essa decisão de entrar e trilhar o caminho que é Jesus, rumo ao alvo, ser semelhante a Jesus, ter o caráter de Cristo, a estatura perfeita, a perfeita varonilidade. Que Deus possa te abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a atenção que vocês têm dado ao projeto Basileia. Quero dizer que esse projeto tem como missão colaborar com o estabelecimento do reino de Deus nas vidas, nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, na sociedade, e trazer a diferença, trazer realmente verdades sobre o reino de Deus, verdades bíblicas, para que nós possamos seguir o caminho do Senhor, que é perfeito. E eu quero dizer que você pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, questionamentos. Estou à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Estou a seu serviço para lhe ajudar nas suas dúvidas, naquilo que você precisar. Vou deixar meus contatos aqui. Você me encontra no Facebook ou pelos meus telefones. Estaremos também no YouTube e no Twitter. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.